Rússia e China deram recentemente um passo que alertou seus adversários. Não foi uma declaração nem uma sanção, mas um gesto silencioso e precisamente cronometrado, que não passa despercebido nos círculos de segurança. Embora pareça só mais uma atividade militar, ambos os países sinalizaram que sua cooperação já não é simbólica ou aleatória. Se esse sinal for bem interpretado, mostra que o equilíbrio na Ásia já está mudando, não apenas começando a mudar. A questão não é mais se isso preocupará alguém, mas quem notará primeiro o que Rússia e China iniciaram. O que está acontecendo agora na Ásia não é um incidente isolado nem uma demonstração de força única. Isso integra um movimento maior, com etapas militares, políticas e estratégicas que só fazem sentido quando analisadas juntas. A Rússia e a China têm sincronizado seus passos nas últimas semanas de uma maneira que não era comum até agora, e fazem isso exatamente onde os Estados Unidos e aliados têm interesses mais sensíveis. Ao mesmo tempo, a tensão em torno de Taiwan está aumentando. O Japão mudou sua retórica e Washington toma decisões concretas, não só alertas, mas realocação real de forças. Por fora pode parecer caótico, mas quando olhamos mais de perto, fica claro que se trata de uma cadeia de eventos interligados. E é justamente aí que se esconde um momento que é significativamente mais sério para os Estados Unidos da América, o Ocidente e seus aliados do que parece à primeira vista. Você assiste ao canal Zaranicami. Vamos começar. Um voo que não foi por acaso. O que Rússia e China fizeram no início de dezembro foi mais que um exercício estatístico. Eles lançaram aeronaves normalmente usadas em situações bem diferentes das patrulhas rotineiras. Bombardeiros estratégicos capazes de transportar armas nucleares, aviões de alerta antecipado e caças de escolta voaram de forma coordenada no espaço aéreo ao redor do Japão e da Coreia do Sul. Exatamente onde são testados o tempo de reação, a tensão e a vontade política. Não se tratou de uma violação do espaço aéreo, mas sim de uma entrada em zonas de identificação, onde ainda não se atira, mas onde qualquer erro já pode significar um problema. Esses voos têm significado claro. Eles são projetados para disparar alarmes, forçar o inimigo a decolar, ligar radares, ativar sistemas e mostrar quão rápido e coordenado ele consegue reagir. O Japão e a Coreia do Sul reagiram imediatamente, mas isso faz parte do jogo. Cada decolagem, cada resposta, cada ativação de sistema é um ponto de dados que o outro lado armazena. Quando esses dados são coletados juntos, Rússia e China não testam só o Japão, mas todo o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos da América na região. Vale notar que este não é o primeiro voo desse tipo. Já é a 10ª missão conjunta mostrando ritmo, planejamento e continuidade na cooperação. Com a presença de uma aeronave russa de alerta antecipado, o cenário muda. Isso não é só simbólico, mas uma operação coordenada para treinar a consciência situacional do campo de batalha em tempo real. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque se a Rússia e a China conseguem cooperar assim no ar, a questão já não é mais o que exatamente eles demonstraram com isso, mas sim tudo o que eles conseguiram testar juntos nesse processo. Isso nos leva a outra camada dessa tensão, mais relacionada ao Japão do que parece. Por que agora e por que Japão? Esse voo não é coincidência. Ele chega quando o Japão deixa de ser apenas observador e passa a falar uma linguagem há muito não ouvida na região. Tóquio, nos últimos meses, tem abertamente ultrapassado os limites do que até recentemente considerava politicamente inaceitável. Está se armando rapidamente, investindo em mísseis de longo alcance e deixando claro que um futuro conflito por Taiwan não afetaria o Japão apenas de forma marginal. Muito pelo contrário. Para Tóquio, isso ameaça diretamente sua segurança, rotas marítimas e até a existência do Estado. As declarações da nova primeira-ministra japonesa, ao admitir que um ataque chinês a Taiwan pode levar à autodefesa coletiva, aceleraram ainda mais essa mudança. Para o Japão, isso muda a retórica. Para Pequim, trata-se de uma linha vermelha. A China reagiu de forma extremamente dura, acusou Tóquio de violar o princípio de uma só China, iniciou protestos diplomáticos e as relações atingiram um nível mais baixo em anos em questão de dias.
Agora, não é só disputa histórica ou rivalidade econômica, mas também envolvimento militar. É nesse momento que a Rússia entra em cena. Para Moscou, o Japão não é apenas um aliado dos Estados Unidos, mas também um país que, segundo a interpretação russa, está se militarizando cada vez mais e ameaçando a ordem do pós-guerra. Até hoje, Rússia e Japão não têm um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial, destacando o quão peculiar e não resolvida é a relação entre eles. Portanto, quando aviões russos e chineses voam juntos justamente nas proximidades do Japão, não se trata apenas de uma pressão regional. É um sinal de que Pequim e Moscou veem Tóquio como um problema comum e estão preparados para responder a isso de forma coordenada. E isso muda o significado de toda a operação. Já não é apenas uma demonstração de força contra o próprio Japão, mas um teste de como todo o sistema de segurança americano na Ásia irá reagir. Porque se o Japão se torna a linha de frente, a questão é quem realmente está por trás dele. E é aí que a tensão começa a subir para um nível completamente diferente. A camada invisível sob a superfície. O que aconteceu no céu é apenas parte da história. Ainda mais importante é o que acontece abaixo do radar, literalmente e figurativamente. No mesmo período em que aeronaves russas e chinesas sobrevoaram o Japão, também ocorreu um exercício conjunto de defesa antimísseis quase secreto. Sem grandes anúncios, mas com conteúdo muito sensível, é aqui que se decide quem sobrevive ao primeiro ataque. Para a Rússia e para a China, a defesa antimísseis é uma questão existencial. Perder a garantia do segundo ataque significa perder a dissuasão nuclear. E é exatamente aí que a estratégia americana dos últimos anos está focada. Mísseis no Japão e Filipinas, planos para sistemas na Europa e um projeto de defesa antimísseis espacial aumentam a pressão percebida por Moscou e Pequim, como tentativa de obter vantagem decisiva. Por isso, os exercícios conjuntos nessa área têm significado real. É um esforço para conectar os sistemas russos e chineses, compartilhar dados e experiências. Esse é outro nível de cooperação, além de um voo conjunto de bombardeiros. Aqui não é mais sobre sinais políticos, e sim sobre compatibilidade técnica em um conflito de alto nível. É nesse ponto que o equilíbrio estratégico começa a mudar. Se Rússia e China cooperarem em defesa antimísseis, não só equilibram os Estados Unidos da América, mas também tentam mudar as regras do jogo. Agora não importa quem atira primeiro, mas quem resiste mais tempo. Quando potências nucleares se preparam para cenários sem garantia de sobrevivência, a tensão atinge um nível impossível de ignorar. Essa mudança silenciosa e técnica prepara o terreno para outras decisões que já não ficam ocultas. Decisões que os Estados Unidos tomam e que levam toda a região ainda mais perto do ponto sem retorno. Os Estados Unidos da América aumentam a aposta, enquanto a Rússia e a China levam a cooperação para um nível técnico e sistêmico. Os Estados Unidos reagem de uma forma que já não pode ser ignorada. Washington anunciou recentemente a venda de armas bilionária para Taiwan. Não se trata de pacotes simbólicos nem de um gesto político para as manchetes. Estamos falando de sistemas de mísseis, obuses, drones e armamentos cujo único objetivo é tornar um eventual ataque a Taiwan o mais caro e sangrento possível. Com essa medida, os Estados Unidos da América deixam claro que não pretendem recuar nem suavizar sua posição. Pelo contrário, estão levando o conflito do campo das palavras para o campo das capacidades concretas. Do ponto de vista de Pequim, isso é um sinal de alerta. Cada nova arma em Taiwan reduz a janela de tempo em que a China poderia agir em condições vantajosas. E quanto mais essa janela se estreita, mais nervosas ficam as reações. No entanto, para os Estados Unidos, essa medida também tem um outro custo menos visível. Armar Taiwan exige comprometer capacidades, produção e atenção política em uma região onde os Estados Unidos da América já estão no limite. Europa, Ucrânia, Oriente Médio e Indo-Pacífico. O problema não é falta de força dos Estados Unidos. O problema é que seus compromissos estão começando a crescer mais rápido do que sua capacidade de responder em vários lugares ao mesmo tempo. E é exatamente isso que Rússia e China estão observando muito de perto. Voos conjuntos, exercícios de defesa antimísseis e armas dos Estados Unidos da América para Taiwan não são caos, mas um padrão.
Cada um dos atores pressiona onde sente a fraqueza do outro. Quanto mais os Estados Unidos da América fortalecem a dissuasão, mais seus adversários buscam formas de contorná-la. O resultado é um ambiente onde não se trata mais só de Taiwan ou do Japão. A questão é se uma potência consegue manter a estabilidade em um sistema que começa a escapar de seu controle. Aqui, a pressão também afeta os aliados dos Estados Unidos, que podem sentir as consequências antes de Washington. Aliados na linha de frente. Quando grandes potências entram em confronto, os primeiros abalos não são sentidos em Washington, Pequim ou Moscou. Quem sente são os aliados, e neste caso, os países da região Ásia-Pacífico estão mais próximos do epicentro. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália e Filipinas estão aos poucos passando de posturas diplomáticas para decisões diárias de segurança. O Japão, com esse avanço, assume a liderança. Cada voo conjunto de aviões russos e chineses e cada aproximação à sua zona de identificação representam pressão militar e teste de resistência política. Tóquio precisa reagir, mas cada reação também aumenta o risco de uma nova escalada. Quanto mais o Japão se envolve na questão de Taiwan, mais ele se torna um alvo legítimo de pressão por parte de Pequim e Moscou. A Coreia do Sul está em uma posição ainda mais desconfortável. Está ligada aos Estados Unidos, mas enfrenta a pressão da Coreia do Norte. As incursões de aviões russos e chineses em sua zona de identificação são mais que provocações. Lembram que, se a situação piorar, Seul enfrentará várias crises ao mesmo tempo. Para Taiwan, esse desenvolvimento é um sinal claro. Voos conjuntos, pacotes de armas e retórica agressiva sobre o Japão criam a imagem de uma região com presença militar crescente e decisões cada vez mais rápidas. Embora Taiwan não faça parte diretamente desses incidentes, ele é o foco silencioso deles. Cada passo dado ao seu redor tem impacto direto em como ele se sentirá seguro amanhã. Aqui surge um problema maior para o Ocidente. A segurança europeia e asiática agora é inseparável. Se a tensão no Indo-Pacífico aumentar, os aliados europeus também sentirão isso, por meio da economia, das forças militares e decisões políticas. E quanto mais essa realidade se aproxima, mais claro fica que o que hoje parece ser uma tensão regional tem o potencial de se transformar em algo muito maior. Sistema sob pressão. Quando esses eventos são comparados, deixam de parecer coincidências. Voos conjuntos da Rússia e da China, cooperação silenciosa na defesa antimísseis, retórica agressiva de Pequim contra o Japão e pacotes maciços de armas dos Estados Unidos da América para Taiwan criam uma única imagem. Não é a imagem de uma guerra iminente, mas sim a de um sistema que está sob pressão crescente de todos os lados. Os Estados Unidos hoje enfrentam um problema para o qual não tem uma solução simples. Eles precisam dissuadir ao mesmo tempo na Europa e na Ásia, tranquilizar os aliados e, ao mesmo tempo, responder a dois adversários que estão cada vez mais alinhando seu ritmo e direção. Não é que os Estados Unidos da América estejam perdendo força. A questão é que seus adversários estão aprendendo a esticar, a amarrar e testar esse poder sem ultrapassar o limiar de um conflito aberto. Rússia e China não precisam de vitória rápida. Basta que consigam perturbar a previsibilidade, aumentar a tensão e forçar o Ocidente a reagir em vários lugares ao mesmo tempo. Cada voo conjunto, cada exercício, cada declaração diplomática nesse ambiente aumenta o risco de erro. E em um sistema onde as aeronaves se movem próximas umas das outras e as decisões são tomadas em minutos, até mesmo um pequeno erro tem o potencial de desencadear grandes consequências. Por isso é importante acompanhar esse desenvolvimento, não porque a guerra seja inevitável, mas porque as regras que até agora ajudaram a evitá-la estão mudando. A questão já não é mais se a tensão está aumentando, a questão é quanto tempo esse sistema funcionará sem falhar. E quando isso acontecer, o mais importante não será quem quis o conflito, mas quem não conseguiu pará-lo a tempo. Conclusão. Um avanço irreversível. O que estamos vendo hoje em Vazia ainda não é uma guerra, mas também já não é a estabilidade a qual o mundo estava acostumado nas últimas décadas. Rússia e China estão elevando sua cooperação do simbólico ao sistêmico.
Os Estados Unidos da América respondem com ações, não palavras. O Japão altera sua linguagem, aliados mudam cálculos e a região recebe mais tecnologia militar. O principal é que esse processo ocorre aos poucos, sem um grande momento, sem um ponto de ruptura claro que pudesse ser apontado depois. Isso o torna perigoso. Cada passo é justificável e toda decisão tem explicação. Mas quando esses passos se unem, criam uma dinâmica fora de controle de todos. Por isso, não é só sobre Taiwan, Japão ou um voo conjunto de bombardeiros. A questão é que está mudando como as grandes potências testam limites, avaliam capacidades dos adversários e preparam o terreno para crises possivelmente não intencionais. A dúvida hoje não é quem ganharia um conflito assim. A questão é se alguém pode ter certeza de que conseguirá pará-lo a tempo. E é exatamente esse o momento que merece atenção. Quando a tensão vira o normal, a primeira ruptura real costuma surgir sem aviso. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos que estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado!